Bem-vindo de volta. Nessa aula nós vamos ver sobre o hook useRef. Nós já vimos sobre dois outros hooks, useState e useEffect, e o hook useRef ele não é tão utilizado assim, ou ao menos não tão frequentemente quanto o useState e useEffect. Praticamente qualquer aplicação React utiliza o useState e muito provavelmente também o useEffect, porém useRef existem várias aplicações que não precisam utilizá-lo. Mas, claro, ele tem sua utilidade, é por isso que a gente vai estudar ele. Bom, o hook useRef, ele cria uma variável permanente entre renderizações, assim como o useState. As variáveis de estado elas são permanentes. Você pode renderizar o componente várias vezes que o valor dela é permanente. Já variáveis normais, não. Variáveis que nós declaramos dentro de um componente, quando o componente é renderizado novamente, essa variável volta para o seu valor padrão porque a função está sendo executada. Então, uma das utilidades do useRef é criar uma variável permanente, mas ao contrário do useState, nós não temos uma função que ativa uma nova renderização. Por que isso pode ser útil? Bom, primeiro vamos ver como funciona e depois como ele pode ser útil e no próximo vídeo nós vamos ver como ele pode ser útil em outra arena, que é estabelecer referências para elementos do DOM. Mas por enquanto vamos utilizar o useRef apenas para guardar uma variável, guardar um valor. Bom, estamos aqui nesse novo projeto React, tem o componente app, ele está instanciando o componente contador, e o componente contador é aquele componente bem simples que ele tem um contador, tem um botão, quando clica, ele incrementa o contador. Eu estou botando isso aqui para mostrar que quando ele renderizar novamente, o valor da variável criada pelo useRef vai permanecer a mesma. Então vamos utilizar o useRef. Ele é auto-importado aqui, se não for nós temos que importar explicitamente, e aqui eu coloco um valor inicial, por exemplo, 10. Ele espera só um argumento e vamos ver o que ele volta. Vou colocar aqui referência. Muito bem, eu vou colocar um console log referência, só para a gente ver. E quando eu clicar o botão ele vai renderizar novamente. Vamos ver aqui no navegador. Bom, veja aqui que ele guarda um objeto com uma propriedade chamada current. Toda vez que eu clicar, ele é exibido novamente, porque foi renderizado, o console log foi ativado novamente, e o valor se mantém. Bom, vamos confirmar que o valor se mantém, porque esse aqui é o valor inicial, então eu poderia pensar que ele está aqui porque ele é o valor inicial. Para confirmar que ele se mantém, vamos colocar um outro botão que vai alterar esse valor. Button. Altera referência, botar aqui um onClick, handle click, botar a função aqui, const handle click igual. Agora eu vou alterar esse objeto de referência. Lembrar que esse objeto, as referências, elas têm uma propriedade chamada current e aqui fica o valor. Então eu vou alterar para 11. Vamos ver lá. No navegador, vou dar o reload. Referência começa 0, se eu clicar aqui, começa 10, perdão. Se eu clicar em implementa, ele está renderizando novamente com 10. Vou clicar em altera referência, agora se eu clicar em implementa, ele vai para 11. Então vamos ver que está renderizando novamente e não volta para o valor inicial, mas continua o valor. Então, com isso estou mostrando que o useRef, ele cria uma variável que se mantém em relação a novas renderizações. Vamos ver um caso de uso do useRef. Por exemplo, vamos dizer que a gente queira que um efeito seja executado toda vez que o componente for renderizado, menos na primeira renderização. Já falei que isso diretamente é impossível. Por exemplo, se nós colocarmos aqui o useEffect, e aí eu vou colocar aqui um console log efeito, vou botar somente efeito, e viemos aqui, na primeira renderização ele já é executado. Claro, todas as outras renderizações também vão ser executadas, mas eu quero que ele não seja executado na primeira renderização. A gente pode usar o useRef para isso. Como? Vamos criar uma referência, const permite ou executa igual useRef false. Então ela vai começar como false e aqui eu vejo se executa ponto
current, lembrando que a propriedade é current, igual a false, ele não executa, mas muda o executa.current para true. Se não for falso, ele executa. Então note que na montagem do componente, o executa current igual a false. Então ele não vai entrar no else, não vai executar o efeito, mas vai alterar o executa current para true. Então a partir da primeira renderização, né, o console log vai ser executado porque o executa current vai passar a ser true. Vamos ver isso. Vou limpar aqui, vou dar o reload. Note que o executa não apareceu aqui, não foi executado, porém, quando ele for renderizado novamente, agora o efeito vai ser executado. O efeito vai ser executado. Então, isso é um caso de uso do useRef, porém, na prática, ele é mais utilizado quando a gente cria referências para elementos do DOM, como vamos ver no próximo vídeo.